O ensaísta inglês Chesterton, na obra Tremendas Trivialidades, afirmava que o mundo nunca sofrerá com a falta de maravilhas, mas apenas com a falta de capacidade de se maravilhar. Essa conclusão de Chesterton poderia muito bem funcionar como uma espécie de comentário ao Evangelho da missa de hoje. Estamos a ler a conclusão do capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus. Depois de apresentar um longo discurso em parábolas a respeito do reino dos céus, que ocupou quase todo o capítulo, o evangelista narra esta ida de Jesus à sua pátria. O nome Nazaré aqui não é mencionado. A palavra pátria não necessariamente designa o lugar do nascimento, mas, em geral, era a terra dos antepassados, o lugar no qual a pessoa foi criada e educada desde a infância. Jesus se dirige à sinagoga local a fim de ensinar as pessoas. O evangelista aqui não menciona o conteúdo do ensinamento de Jesus, mas pelo contexto podemos supor que esse ensinamento tinha a ver com o reino. Poderíamos imaginar que essa fosse a ocasião para Jesus ser recebido pelos seus compatriotas como um filho ilustre, já que a sua fama tinha se espalhado por muitos lugares. Mas a coisa acontece de maneira bastante diferente. O evangelista descreve a reação dos ouvintes da seguinte forma: Jesus ensinava na sinagoga de modo que ficavam admirados. O verbo empregado por Mateus pode ser entendido tanto em sentido positivo quanto negativo. A palavra denota um certo atordoamento, uma admiração, um estupor por causa do forte impacto de uma determinada experiência. Contudo, as palavras seguintes revelam que a reação não foi das melhores. E diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? De onde então lhe vem tudo isso? Antes de tudo, reconheceram uma certa sabedoria em Jesus. No grego clássico, desde Homero, no século VI a.C., a palavra sabedoria, sofia, não se referia mais ao saber no campo prático, mas assume uma conotação intelectual especulativa. Indicava uma qualidade da mente. No grego bíblico, ao contrário, ela está em relação com a tradição do Antigo Testamento. A sabedoria não é entendida como um conhecimento abstrato, mas como a habilidade de realizar atividades concretas em âmbito existencial ou ético e religioso. No caso de Jesus, a sabedoria diz respeito à capacidade de expor aquela doutrina que acabaram de ouvir na sinagoga. Isso é mais ainda acentuado quando eles perguntam pelas origens humildes de Jesus. Não é ele o filho do carpinteiro? A palavra carpinteiro, que foi utilizada aqui na tradução, designa um trabalhador que se dedica a alguma arte manual, em geral um artesão sem estudos. Como assim ele estava ensinando na sinagoga? Esse mesmo espanto se percebe em outras passagens dos evangelhos. Por exemplo, em João 7,15, o evangelista diz: os judeus estavam admirados e diziam: como ele conhece as escrituras sem ter estudado? A única passagem dos evangelhos na qual se deduz que Jesus sabia ler é o texto de Lucas 4, 16, 30, quando lhe foi dado para ler na sinagoga de Nazaré o texto de Isaías 61. A respeito da instrução de Jesus, em geral, os comentadores se baseiam num texto da Mishnah, que é uma obra extremamente importante para os judeus, porém foi escrita a partir do ano 200 da era cristã. E é a partir desse texto que os comentadores deduzem que Jesus deve ter recebido uma educação escolástica e talvez tenha frequentado uma escola no sentido formal do termo. O conhecimento que a maior parte das pessoas tinha das Escrituras derivava da leitura pública da lei na sinagoga, quando havia uma sinagoga no lugar.
Não há muitos testemunhos de sinagogas no século I, inclusive na Galiléia. Além disso, ainda que houvesse uma sinagoga numa aldeia como Nazaré, é pouco provável que ela dispusesse de um mestre em condições de dirigir uma escola. Pouco provável que ele tivesse recebido, portanto, uma educação formal. É mais verossímil afirmar que ele tenha aprendido no seio familiar aquela instrução religiosa elementar. E é justamente isso que provoca o desprezo por parte de seus conterrâneos. Como alguém que não recebeu nenhum tipo de educação formal, nenhum preparo extra, agora se apresenta aqui, com a pretensão de nos ensinar qualquer coisa. Diante de tal atitude, Jesus entende o seu ministério a partir do modelo do profeta rejeitado, como houve tantos na história de Israel. Basta pensar em Amós, hostilizado pelo sacerdote Amazias, ou em Jeremias, perseguido e violentado por causa da sua mensagem. Seja como for, o tom depreciativo das perguntas revelam que estão de tal maneira fechados que não são capazes de reconhecer por trás de Jesus a mão do próprio Deus. Reconheceram a sua sabedoria, conheciam os seus milagres, mas não foram capazes de dar o salto da fé. A sabedoria popular comumente diz que o pior cego é aquele que não quer ver. Quem não quer ver sempre haverá de encontrar uma desculpa para não se converter. Essa mensagem é dura demais. Esse pregador é radical demais. Eu conheço a vida desse aí que está falando. Isso já não vale para o homem do século XXI. Tudo isso só tem o objetivo de tentar tranquilizar a nossa consciência, mas na verdade não passam de desculpas. A incredulidade é o fechamento deliberado do coração do homem à ação de Deus. E diante da incredulidade, nem Deus onipotente pode fazer alguma coisa, pois Ele nos criou livres. E é na liberdade que devemos responder.